Olá, tudo bem? Aqui é Débora Belotti, nutricionista. Hoje nós vamos falar sobre como é difícil mudar um hábito, né? Se você apresenta hábitos que você considera disfuncionais, que não contribuem para você alcançar a sua meta de emagrecimento ou de ter um hábito de vida mais saudável, essa aula foi pensando especialmente em você. Vamos lá? A difícil missão de mudar de hábito. Para mudar de hábito, nós vamos precisar abrir mão de alguns para ganhar os novos, né? Abrir mão dos velhos para ganhar os novos. Como tudo na vida, uma parte a gente perde para poder ganhar, né? Não é fácil. É preciso que a gente esteja condicionado para ter êxito. Não é uma única ação isolada. É uma ação rotineira, ou seja, só vira um hábito aquilo que você repete várias vezes, até que o seu cérebro internaliza que aquilo já está numa rotatividade automática, como se estivesse agindo no piloto automático. Porque se você pensar ao contrário, mesma coisa de você achar que você ir na academia de ginástica um dia na vida e você vai ter um corpão pro resto da vida. Não tem lógica, não é mesmo? Alterar o modo como você se alimenta nada mais é do que mudar hábitos. Hábito é aquilo que você faz de forma repetida, ou seja, você pratica tantas vezes até sem pensar que o seu corpo nem se desgasta para fazer aquilo. Você não perde energia cerebral. Para entender como modificar algum hábito, nós precisamos cogitar a minha referência bibliográfica, que foi utilizada na montagem da minha metodologia DP, dos grupos de emagrecimento e edificação só para mulheres. O livro Poder do Hábito, lançado pelo jornalista Charles Duhigg, reuniu centenas de pesquisas científicas, entrevistou mais de 300 pesquisadores executivos e publicou tudo nesse livro. Resumidamente, de forma sucinta, a conclusão é que para mudar o ciclo de um hábito errado, nós vamos ter que entender como ele se forma. Então, como um hábito se instala, e aí a gente entendendo o ciclo de formação, vai ser muito mais simples você trocar de hábito, mudar. O mais interessante é que a minha metodologia, uma das literaturas da minha metodologia, é este livro, que foi lançado em 2012, O Poder do Hábito. Mas não parou por aí. Uma metodologia de Cristo teria que ser muito mais holística, né? E aí vem os grupos, porque tudo que é feito com um ou mais unidos com o mesmo objetivo, Jesus intercede por nós e tudo se torna mais simples e mais fácil. Então, eu vejo na minha prática clínica que inúmeras mulheres, ao fazer o tratamento nutricional sozinha, emagrecem X. E no grupo é 2 vezes mais, 2x, né? Então, assim, eu vejo que a modificação de um hábito faz diferença o grupo e vocês vão entender, não perca em seguida as minhas explicações, o porquê disso. Primeiro vamos entender como o hábito é formado, tá? De acordo com o livro do Poder do Hábito, nós temos 3 etapas que eles são formados: o gatilho, a rotina e a recompensa. Já na metodologia DB, eu prefiro esmiuçar isso em 4 até 5 itens. O gatilho, que é algo que acontece que me gera um pensamento. O pensamento, que é tudo que passa na minha cabeça antes de eu agir. A emoção, porque todo pensamento gera uma emoção e toda emoção gera uma ação. E toda ação tem uma reação, ou seja, eu tenho uma recompensa. Se a minha ação for negativa, fizer coisas erradas, a minha reação, ou seja, a minha recompensa também será negativa, não é mesmo? Logo mais eu darei mais exemplos sobre esse hábito, formação do hábito. Na metodologia DB, ela ajuda você a mudar, porque mudar não é fácil. Você precisa de tempo para elaborar estratégias e ações necessárias. Você precisa de disposição, além do seu possível,
porque muitas vezes nós estamos sentindo esgotadas, estafadas, e se não fosse a metodologia baseada em Cristo, nada disso seria possível. Precisamos de muito discernimento e sabedoria para tomar os caminhos e resistir às tentações. Precisamos ter compreensão dos reais motivos que te levaram a engordar ou que te levaram a comer de forma não saudável. Precisamos ter um incentivo diário, pois enquanto ser humanos, nossa motivação é muito ínfima, muito pequena. Precisamos receber as recompensas adequadas para que aquele hábito seja reforçado e realmente instalado. E nada disso aconteceria se a motivação não for muito forte, que ultrapasse todas as suas desculpas. E isso tudo é o que o seu cérebro não quer. Ele quer poupar energia. E para fazer todos esses itens, para conseguir modificar um hábito, concorda que você vai gastar muita energia cerebral. Então a única saída é a gente entender como esse ciclo se forma e adotar as estratégias que já estão cientificamente comprovadas e eficazes para substituir aquele hábito que mais te incomoda. Primeiro vamos entender um artigo científico bem interessante de como se forma um hábito. A primeira etapa é um sinal, que é o que a gente chama de gatilho ou deixa, que desencadeia o hábito. Depois vem a rotina ou o hábito propriamente dito, né? Para mim, o hábito nada mais é do que a rotina, ou seja, o que você faz várias vezes, repetidas vezes. E por fim, uma recompensa, que é aquilo que inconscientemente buscamos ao repetir aquele hábito. O seu inconsciente busca por um ganho, por um prazer, por uma recompensa. Então, uma pesquisa foi feita com ratos em laboratório, onde eles percorriam um túnel em formato de T. Então, o rato era solto nesse ponto. Quando ele passava por essa etapa, ocorria um gatilho ou uma deixa, que era um som, fazia clique. E aí ele foi conduzindo no tubo, olhou para a direita, olhou para a esquerda, foi para a direita, esquerda, e de repente ele achou do lado esquerdo, lado superior, um chocolate. Esse foi o primeiro dia. E o cientista fez isso repetidamente, vários dias consecutivos. Depois de um número X de dias, o rato já não batia a cabecinha ou procurava do lado direito ou esquerdo. Ele ouvia o clique, que era um gatilho, e já sabia que a poucos passos, ele virando à esquerda, ele teria uma ótima recompensa e o seu desejo seria sanado. Ou seja, ele criou uma rotina. O gatilho era um sinal de que ele iria chegar na recompensa. Então ele já sabia o que fazer. E aquilo se tornou automático. E não é diferente com nós, seres humanos. Precisamos instituir hábitos novos para economizar energia cerebral para as outras coisas. O nosso cérebro ele tenta transformar qualquer atividade de rotina em um hábito, porque os hábitos permitem que nossa mente descanse um pouco. Então, tudo que você repete é como se ele colocasse em outra parte cerebral e dissesse, olha, isso eu já sei, não precisa despender energia para isso, isso já está condicionado, já podemos ligar o piloto automático. O que facilita o nosso cotidiano, não é mesmo? Imagine se todos os dias pela manhã você tivesse que reaprender como escovar os dentes. Não, já flui de uma forma automática, sistematizada. E libera espaço para o meu cérebro pensar em outras coisas enquanto eu escovo os dentes. A força de vontade é extremamente o lado oposto do hábito. As pessoas que precisam emagrecer muitas vezes já ouviram que era falta de força de vontade. Realmente, a força de vontade tem que ser feito um esforço muito grande. Para se manter uma dieta somente com a força de vontade, você vai gastar doses imensas de energia para se controlar, para exercitar domínio próprio, para relembrar de todas as etapas, para se manter motivada, para superar desafios, para criar estratégias. E essa energia, uma hora se esgota. Afinal, somos de carne e osso. Então, você só vai conseguir se manter magra ou se manter comendo de forma mais saudável, tendo hábitos de vida mais saudável,
depois que você instituir esse hábito. Ou seja, seu cérebro deixar de gastar tanta energia com aquilo. Então, ao repetir, por isso que a metodologia DB, a primeira etapa dura 2 meses, a segunda etapa mais 2 meses. Cientificamente falando, um hábito se institui em torno de 21, 30 e poucos dias no cérebro de alguém que repete aquela atitude rotineiramente. Mas não é fácil sair da zona de conforto, né? Ter uma previsibilidade, ou deixar a vida nos levar, comer o que tiver, agir como der. Você vai precisar vencer essa resistência natural que o cérebro tem contra as mudanças. Tudo que é mudança gera medo, gera angústia. Se você não se esforçar para criar esses novos hábitos, com certeza você vai acabar caindo naqueles velhos padrões alimentares. Vocês sabiam que quase metade do nosso dia é tomado por um hábito? Então, quanto antes você tiver hábitos saudáveis, mais rápido você vai ser um ser humano mais saudável, evoluído e edificado. A principal razão para que um hábito não seja quebrado é o próprio hábito. Aquilo se torna automático. Porque uma pessoa ela não faz uma coisa hoje porque não fez ontem. Ou seja, tudo que eu deixo de fazer não reforça eu deixar de fazer. É o contrário. Tudo que eu faço e eu ganho a recompensa me reforça em querer fazer de novo. O processo de mudança exige primeiro desaprender, deixar o que é ruim de lado, para depois ocupar espaço com coisas boas e aprender algo novo. Você tem algum hábito que você gostaria de mudar? Você tem algum hábito que, se você mudasse, você acha que se tornaria uma pessoa ainda melhor? Pense nisso. Sair da zona de conforto para te gerar sucesso. Você vai precisar alterar o modo como você se alimenta, ou seja, você vai precisar trocar de hábito. Mudar nunca vai ser fácil, mas se você já acreditou, já instituiu que isso é necessário, então você não tem outra alternativa. É só repetir inúmeras vezes o que te faz bem. Praticamente em dias, você ligará o modo automático, o piloto automático, e estará praticando hábitos saudáveis sem pensar. Porque você já fez tanto que seu cérebro já tem todo o caminho de fácil acesso percorrido. Ou seja, ele não gasta mais energia para fazer algo novo em relação àquele hábito. Na minha metodologia, eu vou oferecer recursos de como você emagrecer, sem tomar remédio, sem passar fome. Fantástico, não? Não só emagrecer. Talvez você precisa comer mais saudável, normalizar seus exames de sangue, honrar a Cristo com seu corpo, que é seu templo, comer alimentos que te trazem mais benefícios para o corpo, ter mais disposição física e mental para cumprir as missões que Deus instituiu aqui na Terra. Muito legal, né? Muito importante. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus te confiou um corpo enquanto você estivesse aqui na Terra, para que usasse como veículo. E será que você está cuidando à altura de que Deus planejou? Então vamos lá. Se você acha que dá para melhorar, todo ser humano deveria estar em constante evolução, não é mesmo? Acho que todos nós podemos melhorar. Então, primeiro vamos conhecer quais são os principais motivos pelos quais mudar um hábito se torna tão difícil, né? Então, vamos conhecer, são 7, tá? O primeiro é que nós somos motivados por emoções negativas. Todos que têm dificuldade de emagrecer já devem ter passado por momentos de constrangimento, uma situação de vergonha, gera culpa, algum comentário de algum familiar, ou até mesmo de amigos, parentes distantes, que embora seja compreensível pensar que as emoções negativas como arrependimento, vergonha, medo e culpa pode motivar as pessoas a mudarem, quem nunca recebeu
Então, uma chamada assim, olha, você precisa emagrecer. Olha, a sua saúde não vai bem com esse peso. Olha, eu acho que você está se prejudicando. E aquilo você se sentiu constrangida, sentiu acuada, sentiu menosprezada, talvez. E aquele sentimento ruim, aquela emoção negativa, te gerou como se fosse um desafio a mudar. Sinto muito te dizer que se você já passou por isso, é por isso que você voltou a engordar. Porque emoções negativas nunca será capaz de catalisar a mudança que seja duradoura de comportamento humano. A gente só muda com a base no amor. Por isso que a metodologia DB é baseada nesse amor. O amor move, o amor transforma. A emoção negativa pode nos levar a pensar sobre tudo que não estamos fazendo ou nos faz sentir que estamos fazendo algo de errado. É bom pra gente refletir um pouco, né? Mas ela não é um combustível bom para as mudanças duradouras. Por mais que isso soe trivial, a mudança real precisa de uma situação positiva. Porque aí sim o seu cérebro vai correlacionar a algo bom para você ser impulsionada a modificar os seus hábitos. Ou seja, você precisa de razões positivas e autoedificantes para aceitar o desafio de mudar. Eu creio que toda mudança deve ser voltada à sua edificação. Estou falando em edificação espiritual mesmo. Evoluir espiritualmente, estar mais próximo de Cristo. Acho que em tudo que puderes, colocar Cristo em primeiro lugar. O segundo erro que a gente sempre comete quando quer mudar um hábito é ficarmos presos no tudo ou nada, o famoso 880. O que acontece? A pessoa pensa tão extremista, eu gostei muito dessa foto que eu escolhi, né? Entre uma maçã e um doce extremamente doce, cheio de doce, cheio de puro açúcar, né? Então, ou eu faço 100% a dieta, ou eu não faço nenhuma dieta, não tenho um meio termo. E é justamente esse pensamento que a pessoa já se sente derrotada, porque ela já tentou e ela sabe que ela falhou. Então ela pensa, ai, pra que fazer de novo? Eu já sei o resultado, eu já sei que eu vou falhar. Eu não consigo ser perfeita. Esse tipo de pensamento nos aprisiona em situações de derrota. Até mesmo quando a gente ganha ou superamos essa situação por um tempo, pois a mudança não sustenta, não. Agora imagine quando ocorre uma perda muito significativa, ou seja, quando a pessoa cortou tudo na alimentação, né? Cortou até os alimentos que não eram tão ofensivos assim. Ela não consegue sustentar para o resto da vida. Isso não foi uma modificação de comportamento. Se realmente quisermos mudar um hábito e ser feliz, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é tirar esse pensamento de 880, tudo ou nada, da mesa. Ou seja, em se tratando de alimentos, nada vai ser tão extremista assim. O terceiro erro para modificar um hábito que o ser humano sempre comete é que às vezes nós queremos dar um passo maior que a perna. Toda mudança de comportamento é sempre algo grandioso, mesmo que se trate de pequenos hábitos. E nunca é possível fazer isso de uma hora para outra. Temos que começar com as ações específicas e pequeninas. Ou seja, como subir uma escada com vários degraus. Ou seja, é um de cada vez, é um passo de cada vez. Às vezes a pessoa decide emagrecer, mudar de comportamento alimentar ou de hábitos de vida, e ela pensa, bom, então agora eu vou caminhar todos os dias, se possível cedo e à tarde, vou cortar todos os doces, vou cortar toda a bebida, vou cortar todas as farináceas, enfim, dá um passo maior que a perna, né? E isso não consegue ser sustentável. Para cada ação específica, é uma vitória conquistada para mudar os hábitos de uma forma duradoura e genuína. Isso porque o conjunto de ações ao longo do tempo resulta na mudança acumulativa, né? Subindo um degrau de cada vez, você vai chegar lá em cima, lá no topo. E de forma convicta e
passando pelo processo. Para acompanhar essas ações cumulativas, precisamos de metas específicas estabelecidas por um profissional com experiência e conhecimento. Não adianta nada eu estipular uma meta que não é possível, que não é acessível. Você só vai se sentir frustrada, novamente. Mais uma derrota para sua coleção. Quando eu tenho metas reais, ou seja, o profissional sabe até onde essa pessoa pode chegar, e ele estipula uma meta e ele te mostra essa meta e você alcança, você já é mais que vencedor. Assim eu consigo reforçar as suas ações e fazer você chegar muito mais longe. A gente consegue comparar onde a gente estava e para onde nós estamos indo. Mas lembre-se, essas metas devem ser realistas e devem ajudar você a fortalecer o seu bem-estar. Quarto erro que nós cometemos ao tentar modificarmos hábitos. Tentamos mudar tudo ao mesmo tempo. Então não é só um passo de cada vez, mas é devagar, não é correndo. Se você pode se comprometer a mudar hábitos a longo prazo e que ela seja real e duradoura, isso vai funcionar. O problema é quando a gente tenta mudar vários comportamentos ao mesmo tempo, né? Então aquela piadinha que a gente corta tudo, eu vou cortar tudo da dieta, né? Eu vou cortar até os pulsos, ou seja, é uma mudança tão radical, é uma mudança tão extremista, é uma mudança tão rápida que é impossível essa fórmula dar certo. Essa fórmula já está enfadada ao fracasso, ao sofrimento. Os recursos necessários para fazer essa mudança acontecer, eles são limitados para nós seres humanos. A atenção, o autocontrole, que é o domínio próprio, a motivação e etc. É algo que o ser humano perde muito rápido. Quando buscamos mudanças demais, aí piorou de vez. Sentimos sobrecarregados logo no início. E qual a tendência? Desistir. Esquecemos que as outras áreas das nossas vidas continuam seguindo em frente. Então, se você decidiu mudar de vida, honrar a Cristo através da sua alimentação, ter um corpo, um estilo de vida mais saudável, não se esqueça que tu vai continuar tendo uma vida. Você vai continuar estudando, cuidando do filho, do marido, da casa, vai continuar sendo uma mulher. E aí? Não dá para abraçar tudo de uma vez, né? Por isso, se você deseja mudar os hábitos, escolha apenas um de cada vez. Estabeleça o esquema que eu vou ensinar para você e depois que aquele hábito realmente foi modificado e já se tornou uma rotina na sua vida, aí é a hora de começar a modificação de um novo hábito. Isso já é um grande passo. Quinto erro comum: ignorarmos o processo. Nenhuma borboleta vai sair voando se ela não passar por um processo. Ela não precisa de um milagre, ela precisa do processo. A mudança nunca é apenas uma coisa. Ela demanda de várias ações, vários recursos, vários acontecimentos, todos conectados. Por isso que uma metodologia que trata a mudança de vida não tem como não abranger corpo, alma, mente, espírito. Senão, ela pode ser sustentada de uma maneira ineficaz, né? É igual ao exemplo anterior que eu dei. Se a sua motivação para emagrecer é para agradar seus familiares, você vai emagrecer, agradar seus familiares e pronto, voltar a ser feliz em engordar de novo. O ponto principal é que a mudança de comportamento a longo prazo envolve etapas. Por exemplo, esse miolinho vermelho aqui gostoso, relaxante, um sentimento de segurança, aqui eu controlo, aqui eu sei onde eu tô pisando. É a sua zona de conforto. É onde você acha que tá tudo bom, mas não. Como eu disse, o ser humano sempre pode melhorar. Nós sempre podemos nos edificar. Sempre podemos evoluir. Seja no quesito corpo, alma, mente, espírito. Mas para evoluir precisa mexer nessa zona de conforto. E a primeira zona que você entra ao sair da zona de conforto é a zona do medo. Aquela falta de autoconfiança, você se sente perdida no primeiro momento. Começa a encontrar desculpas, objeções para abandonar aquela mudança.
e é muito afetada pela opinião alheia, né? Aliás, como tem opinião alheia, né? Todos querem dar opinião de como seria melhor você mudar ou não. Quero ver eles mudarem, né? É fácil nos enganarmos e acreditarmos que deveria ser mais simples. Eu não tô aqui para iludir ninguém. Uma mudança de comportamento demanda dedicação, mas com os recursos corretos, com a técnica correta, com a equipe correta, isso será muito mais simples. Será prazeroso. Mudar hábitos sempre vai ser um desafio. Mas, se você pode ter o apoio de profissionais competentes e uma metodologia testada e eficaz, essa zona de medo rapidamente se transforma numa zona de aprendizado, onde você vai lidando com cada desafio e cada problema de forma leve. Estando num grupo na metodologia DB, todos os desafios que sozinha eram enormes se tornam meras etapas, porque você adquire habilidades para vencê-las. Você queria, mas não sabia como. Você já acaba entendendo que está gerando uma nova zona de conforto, que aquele é o seu novo eu, que você já está renascendo. E aí você entra na zona de crescimento, de edificação, você encontra propósitos diferentes para fazer aquilo. Você não quer emagrecer só para ficar bonita, você quer emagrecer porque você vai ser mais útil aqui na Terra, você vai cumprir a missão que Deus instituiu para você aqui na Terra com maior louvor, com maior capacidade, com maior deslumbre que você conseguir. Você vai realizar sonhos seus e de outras pessoas. Você vai buscar novas metas, porque você vai atingir as que você traçou mais rapidamente. Ou seja, vai ser conquistas atrás de conquistas. Então, se você tem a oportunidade de ter uma metodologia dessa em mãos, não perca essa chance. O sexto motivo de fracassarmos quando vamos mudar de hábito é esquecer que você é ser humano e que o seu erro, o seu fracasso, nada mais é do que uma orientação, uma bússola, um aprendizado. Se ao tentar mudar o hábito você teve uma derrota, você provou uma das mais sólidas verdades de uma verdadeira mudança. Falhar, pelo menos uma vez, é parte do processo. Mas eu vou te dizer que provavelmente não será só uma vez, não, tá? Falhar revela sobre os pontos que você merece ter mais atenção. Se você identificou que você é mais suscetível a cometer tal deslize, é ali que você vai abrir os seus olhos, se dedicar e tratar mais e procurar ajuda. Então, esse processo de mudança usa a falha como uma bússola, como um norte, como indicar aonde você tem que se dedicar. Ou seja, essa bússola vai orientar o caminho que você tem que seguir. Sua falha ou seu erro cometido não é o fim do processo, mas a orientação necessária para que você crie o rumo correto às suas modificações. E o sétimo e última dificuldade mais comum ao tentarmos modificar um hábito é não nos comprometermos com a mudança. É o último, mas não menos importante. Eu acho que é um dos mais importantes, né? Porque se você não tem um compromisso baseado em princípios, ou seja, você vai querer mudar a sua alimentação, vai querer mudar seu estilo de vida, mas você só tem como objetivo ser mais elegante ou usar roupas menores. São muito sensíveis, pequenos, ínfimos. Não são princípios, não são motivos grandes, né? Então eu sempre questiono as minhas participantes dos grupos, por que você quer emagrecer, né? E a maioria delas esquece de dizer que ao emagrecer e cuidar da minha saúde, eu estarei agradando a Cristo. Pois somos gratas ao sacrifício que Ele nos fez ao resto da vida, e só nos cabe a ser obedientes e seguir as leis de Cristo, não é mesmo? Para que a gente possa ter o melhor que Ele tem para nos oferecer nessa terra.
Mas para chegar no comportamento novo, você precisa passar por paradigmas, que são aqueles muros colocados na sua vida. Às vezes um familiar, um tio, um ente querido lá na sua infância disse assim: ah, você vai ser gordinho o resto da vida. E você aceitou, internalizou aquilo lá, né? Você fez tipo um cativeiro com você mesmo. E isso são chamados também de paradigmas. Você tem que romper. Você tem que passar por todas as oscilações emocionais, toda parte que a sua mente o tempo todo, criando objeções, criando pensamentos ruins. Tem que vencer a preguiça, a procrastinação, as dificuldades físicas. E tem que estar muito, muito fortalecido no espírito. Aí sim, você vai conseguir ter um novo comportamento e que ele seja eficaz e duradouro. Para uma mudança de hábito, então, ser efetiva, é preciso que as decisões do dia a dia sejam baseadas em princípios. Na metodologia DB, o maior princípio é a fé em Cristo. A sua integridade, respeito, responsabilidade, honestidade, dentre outros. Porque os princípios, gente, não mudam. Você pode morar aqui ou na China, os princípios são os mesmos, válidos para todo mundo. Não importa a sua religião, não importa onde você mora, não importa quem você é. Também depende do tempo, pois é uma verdade, no passado e até os dias de hoje. Por último, tais princípios são inquestionáveis, ou seja, se você tem como princípio agradar a Cristo, não tem questionamento sobre isso. Basta ir contra eles e verá que nada que possa ser visto como admirável você vai conseguir construir na sua vida. Dessa forma, nós vamos criar hábitos que sejam baseados em princípios, ou seja, significa encontrar um rumo certo para trilhar os caminhos da vida de forma sustentável. Então a gente está falando de espiritualidade ligada à nutrição, né? Isso é uma metodologia que Deus me deu, por isso são baseadas com as minhas iniciais, Débora Belotti, e eu tirei um versículo bíblico para passar para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a minha metodologia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Se você conhece a Deus, você sabe o caminho a ser seguido. Não vai se render aos desejos carnais. Cuidar da parte espiritual significa encontrar esse sentido e se fortalecer, para que a cada dia você tenha mais domínio próprio. E que você use essa parte espiritual como uma mola propulsora de modificação de vida, como um incentivo, ou seja, como um start para a sua vida, para ser incorporado ao longo de anos. Eu creio que os princípios bíblicos na nutrição, como tudo na vida, né? A Bíblia é nosso guia, na nutrição não é diferente. Na questão de buscar uma vida mais saudável e um corpo espiritual bem desenvolvido que nos permita abrir mão de algo hoje em prol de algo muito melhor para amanhã ou depois. Porque os planos de Deus são sempre melhores que os seus. E o ser humano, enquanto carnal, ele quer o prazer imediato, né? Existe um prazer em não comer, existe um prazer em resistir, existe um prazer em não ceder aos desejos, né? Em ter domínio próprio, em ser gratificada depois de um tempo com os resultados desse emagrecimento ou dessa melhora de qualidade de vida. Mas para tudo isso acontecer, precisamos aprender a mudar um hábito. Vamos lá? Afinal, é o tema da aula de hoje. Primeiro, desaprenda tudo que é de errado para aprender o certo. Então comece a analisar a sua vida e ver o que você precisa desaprender, parar de fazer. Ou seja, o que você precisa modificar, né? Então lembra que eu citei que são 3 pontos colocados no poder do hábito, que é o gatilho, ou chamado deixa, que é o estímulo que faz com que o seu cérebro entre no modo automático, a rotina propriamente dita
que pode ser física, mental, emocional, e a recompensa, que só vai reafirmar para o seu cérebro que aquela atitude foi legal e que ela deve ser repetida inúmeras vezes no futuro. Um exemplo. No primeiro figura, nós temos uma menina de TPM. Então, o gatilho dela é ela ter sentido, lembrado que ela está na TPM. E toda vez que ela está na TPM, ela se sente irritada e descontrolada. Essa é a rotina que ela institui durante a TPM. E ela se permite, ela tem, as emoções dela geram ações de recompensa, ela come gordices. E o loop do hábito se inicia, né? E comer gordices leva ela a ficar mais irritada, lembrar que ela está de TPM de novo e o ciclo se reinicia. O mesmo acontece para uma pessoa que está angustiada, com anseio por alívio, desejando tirar aquela angústia, com o coração apertado, né? Então, qual que é a deixa? Uma emoção de angústia. Então, a pessoa pensa, se eu tomar uma bebida alcoólica, isso vai me aliviar, eu vou me sentir melhor. E qual que é a recompensa? Ela se sentir mais relaxada. A bebida alcoólica, muitas vezes, usada de forma indevida, ela vai tirar o nosso bom senso, ela vai tirar o nosso pudor, ela vai diminuir os nossos princípios, né? Vai tirar domínio próprio e vai deixar você mais livre. Claro que se tomada de maneira controlada não tem problema nenhum, mas vamos colocar aqui de forma desenfreada essa rotina. E também vale lembrar que às vezes não é nem a quantidade o problema, às vezes é a frequência, né? Se tomar um pouquinho por dia já pode ser prejudicial para o seu fígado. Agora vamos ver como que essa pessoa fez essa modificação no loop do hábito dela. Então ela decidiu não mais beber, por uma ordem médica, por uma decisão pessoal, por um insight, por uma orientação divina, enfim. E aí a deixa continuava ali, só que ela identificou a deixa. Então todas as vezes que eu me sinto angustiada, eu preciso ter um alívio. Só que eu não posso usar mais a bebida. Então, o que eu vou fazer? Qual rotina nova vai ser instituída? Então, a rotina nova que ela pensou foi: eu vou sair para conversar com uma amiga, eu vou ligar para uma amiga. E assim que ela desligou o telefone, que ela conversou, ela teve uma recompensa, que foi uma sensação de relaxamento e bem-estar. Muito parecida com a mesma sensação que ela teve quando ela consumiu a bebida alcoólica. E aí ela viu que isso era bom, que deixava ela se afastar da bebida e ter a mesma recompensa, ou seja, o mesmo prazer do desejo atendido de aliviar o coração. Então, logo, ela trocou a rotina. E o que faz você fazer o hábito virar uma rotina? A repetição, né? Um hábito repetido inúmeras vezes torna-se a sua rotina. Então, aqui está o livro do Poder do Hábito, que mostra que hábitos abandonados há bastante tempo pode voltar à rotina com facilidade, caso os gatilhos, as rotinas e as recompensas voltem a ser estabelecidas. Então, se o mesmo gatilho tiver a mesma rotina, você vai ter a mesma recompensa e você vai voltar até aquele hábito errado. Então, é proposto nesse livro um sistema que eu vou passar para vocês agora. Como substituir hábitos ruins por hábitos funcionais. Tá? O autor coloca um esquema, uma estrutura para a substituição de hábitos, compostos por 4 ações que nós vamos aprender logo em seguida. 4 ações para mudar um hábito. A primeira, identifique a rotina. Né? Então, qual a rotina que você quer mudar? Né? Eu quero deixar de ser sedentária. Se você quer deixar de ser sedentária e fazer atividade física, é essa rotina. E aí pensa qual é o gatilho que me leva a não fazer atividade física? Qual o gatilho que me leva a ter preguiça ou permanecer no sedentarismo? Aí você pensa, acho que quando eu chego do trabalho cansada, tarde, o gatilho é todas as vezes eu chego e já deito no sofá. Então, ao invés de fazer isso, eu não vou para casa, eu vou levar o tênis para o serviço, vou trocar lá e vou sair direto para fazer uma caminhada. E aí eu vou deixar de procrastinar e deixar de ter preguiça. E vou ter a recompensa
de sentir um corpo mais magro, mais saudável. Nós não comemos demais apenas porque estamos com fome. O gatilho, ou seja, o evento que dispara o hábito, pode ser até uma emoção. Às vezes é tédio, é falta de um nutriente, muitas vezes na nutrição estudamos isso. Pode ser objeções, ou seja, desculpas e procrastinação, adiar. Segunda-feira eu começo. E a recompensa também não é necessariamente o sabor da comida. Às vezes, a pessoa senta na mesa sem fome, mas porque ela queria compartilhar aquele momento. E por que você é obrigada a comer tanto daquela forma, né? Então, institui uma nova rotina. Quando você identifica que a recompensa era conversar, não era comer, você vai sentar na mesa, vai conversar e vai sair de lá com a mesma recompensa. Quer aprender a aplicar? Vamos lá? Então, a gente vai identificar essa rotina, experimentar com recompensas, isolar o gatilho e instituir um novo plano de vida. Não é tão difícil quanto parece. Vamos primeiro identificar os gatilhos. O segredo aqui é identificar a categoria de comportamento antes que eles aconteçam. Para organizar de forma mais simples e você reconhecer os padrões, nós vamos fazer 5 categorias, tá? Então, a primeira é o lugar. Então, você pensa, quando você teve um gatilho, você despertou um desejo, onde você estava? Segundo categoria de comportamento que desenvolve gatilhos é o horário. De manhã, final da tarde, meio do dia, à noite, de madrugada, né? Que a gente localiza como tempo. O terceiro é como você estava se sentindo naquele momento. Será que você não estava irritada, ou você tinha brigado com alguém, ou você estava angustiada, ou você tinha algum sentimento que deveria ter sido colocado para fora e você engoliu e aí você acha que se você comer aquele sentimento vai se aliviar? Quarto, quem está por perto? Outras pessoas também influenciam, são gatilhos. Quantas e quantas vezes eu já ouvi em consultório o paciente dizer assim: eu estava resistindo, mas aí fulano insistiu, né? Ia ficar chato. E é nada, você é líder das suas decisões. Você decide o que fazer com a sua vida. Você decide o seu futuro. Você maneja seus hábitos. Você tem domínio próprio. Então, esse gatilho foi identificado como pessoas de fora, outras pessoas. E o quinta e última categoria de gatilhos comportamentais foi qual a ação que aconteceu imediatamente antes de surgir o desejo. De repente você não estava pensando em doce, mas o seu marido chegou com uma caixa de bombons. Então você analisa o evento, a ação imediatamente precedente do gatilho. Você não resistiu a comer, mas você não resistiu porque você não tinha em casa, não tinha livre acesso daquela maneira. Então, você vai precisar mudar isso. A rotina é o que a gente institui o que quer mudar, né? Aquele exemplo que eu dei. Eu quero sair do sedentarismo, eu quero fazer atividade física. Mas a rotina, ela tem que ser prazerosa. Uma vez que você escolheu algo de que goste e já começou bem pequeno, ou seja, dando um passo de cada vez e sem correria, aproveite a jornada, curta cada conquista, curta cada momento de aprendizado novo, de ver o seu corpo se modificar, de ver o seu nível de energia aumentar e de aprender maneiras e técnicas de ser feliz diferente. Se você não associar seu novo hábito a momentos de felicidade, você encontrará qualquer desculpa do mundo para que esse novo hábito nunca se torne uma rotina. Então, precisamos ter felicidade no que a gente vai fazer. Para isso, a gente vai experimentar recompensas diferentes. Quais recompensas são poderosas para satisfazer o meu desejo, né? Então, se eu quero relaxar, me sentir relaxada, e eu vou tentar a recompensa de passar a roupa, não funcionou para mim, porque eu odeio passar roupa, né? Então, o que acontece? Eu vou me sentir mais cansada, mais estafada e não vou relaxar. Então, você tem que ir testando qual a rotina nova vai ser estabelecida e que você vai receber uma recompensa que gere felicidade, que satisfaça aquele desejo. O meu desejo era me sentir mais leve, mais aliviada, que eu estou angustiada,
Fui lá, tomei um banho morno. Logo em seguida eu deitei e parece que aquela pressão diminuiu. E aos pouquinhos eu fui repetindo essa rotina e deixei de comer emoções e fui usar outro recurso. E assim você institui um novo hábito. É muito importante, gente, ter a plena consciência de que nesse momento você está realizando um experimento e não modificando seu hábito de vida. Você só vai modificar a partir do momento que aquilo se torna uma rotina, que você pratique sempre, tá? Então, um único evento não te define. Não coloque pressão em si mesmo prematuramente. Pode levar dias para isso ocorrer, pode levar semanas, meses. E quais são os tipos de recompensa? Pode ser algo simples, gente, pode ser emoção, pode ser pensamento aleatório, pode ser reflexão sobre como você se sente ou simplesmente 3 palavras que vêm à sua cabeça. De autoelogios, tipo parabéns, você fez um bom trabalho, nossa, que dedicada, você fez 3 tipos de salada. Programe um alarme a cada 15 minutos depois, então pergunte se você ainda sente aquele mesmo desejo. Um exemplo, está com vontade de comer doce depois do almoço, daí você pensou, eu vou instituir um novo hábito. Eu vou escovar os dentes logo que eu termino de almoçar, porque isso me reduz a vontade, provavelmente vai ser um recurso para diminuir a vontade de comer doce. Aí você escova os dentes, olha no relógio, deu 15 minutos. O grau do desejo de comer doce pelo menos diminuiu? Porque se diminuiu, você está no caminho certo. Agora, se não diminuiu ou até aumentou, vamos usar outra técnica? Talvez chupar uma bala dietética, comer uma fruta, uma gelatina, não sei. Isolando a recompensa que seja funcional e atenda ao desejo, assim você vai conseguir remodelar suas rotinas e ter vida mais saudável e equilibrada. E o que a gente pode concluir com tudo isso? Que um processo de mudança de hábito exige uma visão holística. Meninas, todo o processo, toda a metodologia de modificação de vida, de modificação de comportamento, de emagrecimento, de estilo de vida, enfim, precisa ser abrangente em se tratando de ser humano. Ele tem que ver corpo, alma, mente, espírito, tem que ter um sinergismo em todas as faces do corpo do ser humano. Se não, todas as intenções de você se elevar, se edificar, vai ficar apenas no plano, não vai dar certo, né? Sendo assim, a nutrição que não trata corpo, alma e espírito nunca será eficaz o suficiente. Faltou mente ali, né? A mente está atrelada à alma, aos desejos carnais. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre as minhas 2 metodologias do método DB de emagrecimento em grupos, tá? Hoje eu vou falar do GEM, que na verdade agora vai virar GEM, é Grupo de Emagrecimento e Edificação de Mulheres, composto apenas por mulheres, tá? Geralmente são de 7 a 8 mulheres, que a gente se reúne à noite, uma vez por semana, durante 8 semanas seguidas, intercalado uma sessão presencial e outra online. Então, você não se ausenta todas as semanas do seu lar, né? Então, por exemplo, vai ser toda quarta-feira à noite. Então, a primeira quarta-feira é lá, presencial. A segunda é online, cada um na sua casa. A terceira é presencial e assim por diante. Eu tenho uma sala toda equipada, né? Um espaço apropriado com um sistema de higienização para os pés, mãos. É exigido que todos entrem de máscara, temos circulação de ar, né? Então, graças a Deus, estamos se cuidando, né? Tomando todos os cuidados necessários em relação ao Covid. O segundo técnica do método DB de emagrecimento é o desafio 42 dias. É um método 100% online, que você pode realizar de qualquer lugar do Brasil, dentro da sua casa. Né? Então, eu ensino você a modificar a sua mente, a pensar e agir diferente, para que você consiga ter resultados eficazes e duradouros. Quem mora em Umuarama, a minha dica de hoje vai para o Escolher o GEM, que foi um sucesso até agora. Nós já vamos inaugurar a 11ª turma. Né? Então, já foram 10 grupos compostos entre 6 a 8, teve um que chegou até 10 mulheres, né?
que a gente conseguiu ter transformações, testemunhos e muito além do que só o transformar da nutrição, transformar de dentro para fora mesmo, né? Como vocês podem denotar nos depoimentos que eu coloquei alguns vídeos lá no grupo. Ah, você pode estar se questionando assim, mas Nutri, eu entendi, gostei, achei bem legal a sua metodologia, fiquei fascinada, acho que é isso que eu quero. Ah, mas em grupo não precisa ser em grupo, eu acho que eu prefiro individual mesmo. Foi para você que Deus me deu essa metodologia, porque o comprometimento precisa ser público. Uma comunidade ajuda a criar a fé de que é possível mudar. Você vai crer em você. Você vai ter mais estímulos. Seja um grupo religioso, um grupo, né, amizades, internet, enfim, mas que de preferência tenha técnicas adequadas, tenha as ações, o direcionamento, as bússolas, para não perder tempo, para não se desgastar, para que não seja mais uma dieta iniciada, mais um programa de mudança de vida iniciado. O importante para quem se auto-sabota é fazer em grupo. Se você é daquelas que, eu sei qual é o meu problema, eu me auto-saboto, então mais um motivo que seu tratamento deve ser em grupo e não individual. E além disso é difícil, né, a gente admitir derrotas publicamente. Eu confesso que nem todas admitem, mas que geram uma sensação de desconforto muito maior. E de correção, né? De autocorreção. Lembrando sempre que todos nós somos falhos, mas que as falhas te sirvam como bússolas e não como desânimo, né? Então, o comprometimento, quando ele é público, você vai ter um incentivo. No método DB, você se sente o tempo todo cercada, o tempo todo estimulada, um estímulo externo que não depende só de você. Você se sente confiante. Você tem consistência, porque nenhum hábito é estabelecido sem rotina, ou seja, sem consistência. Ah, mas será que eu estou pronta para isso? Quando se comprometer? Quando você já tentou e não conseguiu sozinho. Ou você conseguiu e voltou a estaca zero, ou voltou, regrediu, né? Então, você precisa se comprometer. Que exemplo de comprometimento, ó? Por exemplo, a gente pode estar o dia mais estressante do ano, você está no pior dia, TPM, cansada, brigou com o marido, os filhos, né? Foi aquele dia que elas choraram o dia inteiro, você está com a cabeça cheia, você chega num recinto. Você vai se estressar com aquelas pessoas? Não, porque é imoral, é ilegal, é fora dos princípios éticos e morais, né? Então, você se compromete a seguir. O grupo funciona mais ou menos assim. Mas aí eu vou agir sob pressão. Não. A metodologia DB é baseada na fé e no amor, porque só o amor transforma. Não é a culpa, não é o rancor, não é o constrangimento, é o amor, é o acolhimento, tá? Muito obrigada pela atenção de todas vocês. Espero que todas que se enquadraram aí no perfil de mudança de hábito e gostariam de mudar de hábito possam me pedir a oportunidade para explicar um pouco mais sobre os grupos de emagrecimento, tá? O primeiro grupo de emagrecimento do ano de 2021 vai ser inaugurado na segunda quinzena de janeiro e o 12ª edição no início de fevereiro. Espero você lá no nosso GEM. Grande beijo. Não esqueçam que todas que assistirem a minha aula vai vir me avisar que assistiu, né? E vai receber um bônus, que é o esquema de modificação de hábitos. Tchau, até a próxima.